Boa tarde e sejam bem-vindos ao podcast Descomplicar as Finanças Sustentáveis, uma série de 8 episódios dedicados ao tema da sustentabilidade, das finanças verdes, e que tem precisamente como objetivo descomplicar estes temas e resulta de uma parceria entre o Jornal Económico, o Centro de Finanças Sustentáveis do ISEG e a Embaixada do Reino Unido em Lisboa. A nossa primeira convidada deste ciclo de 8 episódios é a Isabel Lucha, CEO da Euronext, a quem desde já dou as boas-vindas ao nosso programa e agradeço o facto de ter aceito o nosso convite. E já que estamos numa de descomplicar, começo se calhar por perguntar o que é para si este termo de finanças verdes e de que forma é que isto, e até que ponto é que são diferentes das finanças tradicionais? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um enorme gosto de estar aqui. Muito bem, finanças sustentáveis por vezes têm significados diferentes e nem todas as pessoas têm a mesma leitura, mas essencialmente para o mercado de capitais são formas de investimento ou de financiamento, se estivermos a olhar para as empresas ou se estivermos a olhar para os investidores, que procuram atingir objetivos do desenvolvimento sustentável, objetivos de ambiente, objetivos sociais, objetivos de governance, de governo, bom governo, para além do retorno financeiro ou do binómio retorno-risco, se quisermos ser mais precisos. Portanto, tem essa dupla vertente, não é? Tem uma vertente que continua a ser uma vertente financeira, que pode ter diferentes graus, e uma vertente de sustentabilidade, onde procuram atingir objetivos, não é? Por exemplo, um exemplo concreto, para uma empresa, não é? Uma empresa emite uma obrigação verde, não é? O que é uma obrigação verde? De uma forma muito simples. É um financiamento, não é? Em mercado, onde o produto desse financiamento vai ser destinado a um investimento, por exemplo, em energia renovável, não é? Transformação energética, onde o objetivo não é só ter um retorno financeiro desse investimento, mas também reduzir, por exemplo, as emissões de carbono ou reduzir mesmo o nível de energia consumido. Portanto, imagina uma empresa que tem um projeto que vai contribuir para reduzir a sua pegada de carbono, por exemplo, e quer financiar esse projeto, está no fundo a financiar um projeto sustentável. É uma obrigação sustentável. Exatamente. Mas há aqui uma dificuldade, que é como é que, por exemplo, em relação aos aspectos puramente financeiros, existem auditores, existem formas de os investidores terem a certeza que aquele investimento, ou melhor, que aquela empresa tem aquele racional financeiro, tem aqueles fundamentais, não é? Mas em termos de sustentabilidade, como é que o investidor pode ter a certeza que aquele projeto é sustentável e verde, como dizem? Muito bem. É uma questão, efetivamente, e os estándares, as certificações, as normas não estão ainda completamente estabilizadas, mas está-se a fazer um caminho nesse sentido internacionalmente e que se traduzirá também no mercado português. Mas neste momento, não é? Sejamos também pragmáticos aqui, para que é que um investidor poderá olhar? Eu diria que há 4 estratégias, vamos pôr assim, que podem ser até usadas em conjunto, para que um investidor pode olhar. Primeiro, chamadas estratégias de exclusão. Portanto, quando eu tenho uma carteira, um portfólio ou uma decisão de investimento, eu posso decidir excluir algumas empresas ou setores de atividade, porque entendo, não é, que elas não fazem parte dos meus objetivos. A atividade dessas empresas, por exemplo, uma empresa que fabrica armamento, por exemplo. Certos tipos de armamento, ou por exemplo tabaco, ou por exemplo empresas que tenham conflitos com as normas do Global Compact das Nações Unidas, é um critério muito utilizado por muitos investidores. Ou seja, empresas que, de certa forma, por exemplo, sabemos à partida que são atividades que não são nem amigas do ambiente ou que têm problemas sociais graves, não é? Trabalho infantil, exatamente, ou outras questões dessa natureza, portanto, e que estão muitas vezes identificadas, e há inclusive listas internacionais e fontes de informação onde esses dados podem ser verificados. Segundo nível de estratégia, ou de abordagem, ou de verificação, não é? Se me for posto uma proposta de um portfólio à frente, não é? O que é que eu devo olhar? Segundo nível, eu devo olhar, são as chamadas, é a chamada abordagem ao risco, o risco de ESG, não é? O risco de sustentabilidade. Há atividades que estão mais expostas a determinados riscos, por exemplo, riscos climatéricos. Há zonas do mundo, ou há zonas do nosso país, que nós sabemos que estão mais expostas a um determinado risco. Se eu tiver Portanto, eu devo olhar para o meu portfólio e ver se eu tenho ali
algum risco específico com o qual eu não me sinta muito confortável e, portanto, ver como é que, no fundo, ou o meu gestor de carteira ou o meu gestor de fundo lidou com os riscos de ESG. Portanto, que tipo de riscos é que foram tratados e como é que eles foram, digamos, mitigados. E isto passa muito também pela diversificação dos portfólios. É sempre um bom princípio e aqui também é um bom princípio. Não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Portanto, avaliação de risco. Terceiro nível, a chamada abordagem que é muito utilizada, talvez a mais utilizada nos portfólios hoje em dia, que é o chamado best in class, ou os melhores de cada classe. Portanto, quando eu faço um investimento, procuro diversificar e procuro obter para um portfólio em diferentes setores o melhor binómio retorno-risco, e agora temos uma terceira vertente que é o melhor desempenho em termos de sustentabilidade. Uhum. E, portanto, temos uma panóplia de indicadores, podemos escolher os melhores desempenhos ambientais, podemos escolher o melhor desempenho social, podemos escolher um melhor desempenho numa diversidade de indicadores que cubram os vários ângulos, e portanto, o meu indicador de rentabilidade de risco mantém-se, mas eu quero que, a par disso, investir nas empresas que tenham melhor desempenho também nessas outras vertentes. E, portanto, e há muitas formas de o fazer. Pode-se fazer para, por exemplo, o melhor desempenho diversificado para todos os setores, o melhor desempenho diversificado, por exemplo, para as maiores empresas, ou para as empresas de média dimensão, ou para as empresas de determinados setores de atividade, ou para as empresas em crescimento. Portanto, depois é uma combinação Pode-se fazer várias combinações e perceber também que temáticas e critérios de sustentabilidade. objetivos de cada investidor, não é? E consoante os objetivos e o nível de risco está disposto. E depois, finalmente, e devo dizer que finalmente, antes de ir a esse ponto, o chamado investimento de impacto, ou seja, que são aqueles investidores ou aquelas empresas que querem entregar objetivamente, para além de um retorno financeiro, querem entregar determinadas métricas concretas de sustentabilidade. Pois, mas a minha dúvida era mais também em relação a esse tema, que é se já existem formas de aferir devidamente essas métricas, ou seja, há entidades que já validem esse aspecto. Estamos a fazer o caminho. Primeiro, um primeiro regulamento muito importante é o Regulamento de Gestão dos Fundos de Investimento, que desde o ano passado obriga todos os gestores de fundos e de carteiras a classificarem os seus fundos de acordo com estas 4 áreas que eu referi, não é? E, portanto, como essa classificação já está feita, o investidor já tem ali uma percepção de que tipo de abordagem é que está a ser feita na sua carteira. Depois, há certificações externas que os gestores de fundos, os gestores de investimento, podem sempre obter. Há uma diversidade de prestadores de serviços e, portanto, é preciso irmos ganhando familiaridade com aqueles que são os mais utilizados ou os mais reputados, tal como também existe no risco financeiro, não é? As agências de rating, aqui também vão havendo agências de rating de sustentabilidade. Que é toda uma nova área que está a crescer e que tem muitas entidades envolvidas e, portanto, há um caminho que se está efetivamente a fazer. Mas vou dar um exemplo concreto no caso da Euronext e no caso das obrigações. Nós temos um segmento de obrigações ESG, ou obrigações sustentáveis, que depois tem vários subsegmentos, mas para obrigações sustentáveis estarem cotadas na Euronext, têm que cumprir algumas condições. E uma das condições que têm que cumprir é ter uma certificação externa para os indicadores da sustentabilidade. E essa certificação tem que ser entidades idóneas. Por entidades que estão registadas, efetivamente, para o efeito, para poderem, e portanto são certificadas. Digamos assim, também. Imagino que as firmas de auditoria também vão cada vez mais ter competências nessa área. As firmas de auditoria já têm, portanto, já existem algumas que têm essas competências, mas depois há também certificadores, digamos assim, especializados, ou que já nasceram especializados nesta área. Temos o setor financeiro e o setor bancário, também está cada vez sob forte pressão até regulatória nesse sentido e, portanto, também temos aqui todo um ecossistema que está em transformação e a desenvolver-se. E olhando para a Bolsa Portuguesa, aliás, eu diria, olhando para a Euronext no seu todo, que é uma Bolsa Europeia, pan-europeia. Exatamente. Diria que um pequeno investidor hoje em dia que queira fazer a sua carteira, as suas poupanças, já tem oferta suficiente a nível de obrigações verdes ou de ações de empresas sustentáveis à sua escolha? Eu diria que
Primeiro, um aspecto muito importante do investimento é o investimento, é os investidores investirem em instrumentos que tenham transparência em termos de informação, que tenham liquidez, que tenham alguma dimensão, não é? Para poderem transacionar quando precisam, a comprar, vender. É melhor ir E, através de fundos, portanto, por exemplo, e ou terem para um uma, pequeno e investidor. terem uma abordagem diversificada àquilo que é a sua carteira. E, portanto, dito isto, o investimento direto ou indireto em instrumentos cotados tem essa vantagem, que é tem esta transparência e tem, de alguma maneira, esta garantia ou esta certificação que quer as bolsas Euronext, quer os reguladores exigem naquilo que é a informação divulgada. Portanto, primeiro ponto, procurar instrumentos que, ou direta ou indiretamente, investam em mercados organizados, regulados, transparentes. Acho que é um aspecto muito, muito importante, porque as entidades que têm estas preocupações de sustentabilidade têm que divulgar a informação também relativa a essas preocupações. No mercado português tem havido uma evolução interessante. Enfim, eu acho que começámos um bocadinho mais tarde do que eventualmente noutros mercados, mas o caminho está-se a fazer e há alguma aceleração até que se está a ver na procura por este tipo de instrumentos. E um dado concreto divulgado pela Associação de Fundos de Investimento e de Pensões é que cerca de 60% dos fundos que estão a ser transacionados, distribuídos em Portugal, já têm considerações ambientais, seja em termos de best in class, ou seja, de fundos que procuram investir nas empresas com melhor desempenho em termos de sustentabilidade, sejam mesmo de fundos de impacto. Portanto, já é uma percentagem significativa Já é muito significativo, do já investimento mostra uma em tendência, Portugal, já mostra uma tendência relevante. uma preocupação com esses temas por parte dos próprios gestores de fundos e por parte das empresas, das entidades. Mostra, enfim, é uma classificação que é sobretudo procurada pelos gestores de fundos, mas que revela Revela o interesse do o mercado. interesse que o mercado tem, não é? Mercado tem. Porque senão eles não o estariam a fazer. Mas, Isabel, vamos só fazer um breve intervalo de alguns segundos e voltamos já de seguida. Boa tarde, bem-vindos ao videocast Descomplicar as Finanças Sustentáveis, nesta edição com Isabel Lucha, CEO da Euronext. Estávamos há bocadinho a falar do facto que o mercado de facto tem cada vez mais interesse por este tipo de ativos, de possibilidades de investimento. Porquê é que acha que isso acontece? Tem a ver com uma maior consciencialização por parte dos investidores? As novas gerações têm outras preocupações? Qual é a explicação que encontra para isso? Há uma consciência generalizada do cidadão comum, portanto, este movimento da sustentabilidade nasce de uma consciência generalizada, Coletiva sobre estes temas, não é? coletiva sobre estes temas, sobre a importância, sobre a relevância, sobre o impacto, e que fazem todo sentido, não é? Nós tivemos aqui uma evolução histórica nas últimas décadas de facto, enorme crescimento económico, mas um crescimento que, em alguns aspectos, foi talvez desequilibrado relativamente, por um lado, ao uso dos recursos ou ao sobreuso dos recursos, com consequências que estão cientificamente demonstradas, e por outro lado, com uma evolução social que, tendo, por um lado, melhorado a vida genericamente da população do mundo, não é? O fez de uma forma que Episódio dos recursos do alargou, planeta e não, cada vez mais desigualdade. e alargou algumas das desigualdades e, sobretudo, algumas zonas específicas, algumas das desigualdades. Portanto, crescemos, mas crescemos de uma forma desigual e prestou-se pouca atenção a esse crescimento das desigualdades e há que corrigir esse desempenho. E esse Esse era bastante. precisamente esse o aspecto que eu gostava de frisar a seguir, que é, em termos de sustentabilidade ambiental, já há décadas que se fala do tema, não é assunto novo, não é uma tendência nova. Embora nos últimos anos tenha ganho cada vez mais relevância. Mas o tema da sustentabilidade a nível social e de governance, portanto, de governança, a boa governança, isso é uma tendência relativamente recente em termos de preocupação por parte de quem investe. Acha que na parte do governance ainda há um caminho a fazer nas empresas portuguesas para melhorar e para tornar as empresas portuguesas mais atrativas até para os investidores internacionais que trabalham com a Euronext e com outras praças? Não, naturalmente o tema social e o tema de governance vai ganhando importância, claramente. Por exemplo, nós vimos nas obrigações
ESG que estão cotadas na Euronext, o peso das obrigações sociais e dos indicadores sociais está a aumentar, não é? Nós começamos com uma percentagem muito pequena, mais de 90% eram obrigações verdes há 3 ou 4 anos atrás, e agora o tema social e de governance já começa a ganhar Tem cada vez outra mais peso. dimensão, já estamos a chegar perto dos 20%. Depois vimos uma procura de investidores por portfólios onde esses critérios também estão incluídos. Nós temos uma área de atividade onde tudo isso é muito claro, que é a produção de índices. Portanto, a Euronext é o produtor de índices para o mercado europeu, onde muitos portfólios, muitos bilhões de euros de investimentos estão indexados e cada vez mais, porque esta tendência para o investimento indexado ou passivo, como lhe queremos chamar, é cada vez maior. E, portanto, os índices que nos vão pedindo também os gestores de carteira Cada vez para mais produzir, incluem essas preocupações. para já são cada vez mais ESG. Nós já praticamente não produzimos índices que não sejam índices com critérios de sustentabilidade. Mas, dentro dos índices com critérios de sustentabilidade, mais recentemente, têm sido índices também com o último índice, aliás, a última família de índices que lançámos foi precisamente um Gender Equality Index, ou seja, um índice que tem as 100 empresas europeias que têm melhor desempenho em termos de igualdade de género. E, portanto, esse é um indicador muito claro desse objetivo. Nós próprios, como empresa, fomos integrados nesse índice, porque temos feito um caminho também de progressão muito grande. Começámos, eu costumo dizer, nós estamos a Euronext é uma empresa que está nos 2 piores setores, talvez, em termos de ponto de partida, em termos de igualdade de género, que é o setor financeiro e o setor tecnológico. Portanto, é muito difícil encontrar mulheres Aliás, basta ir a uma faculdade de engenharia e ver, não é? Na área de tecnologia, na área financeira, tem sido uma dificuldade. Mas temos feito um enorme esforço com uma estratégia muito deliberada, com ações muito concretas, e nos últimos 3 a 5 anos fizemos um caminho enorme e progredimos imenso. Portanto, para dar um exemplo, nós, por exemplo, no Centro Tecnológico do Porto, sabe que em Portugal nós temos um centro tecnológico onde temos, enfim, cerca de 250. E que trabalha para todo o grupo. Trabalha para todo o grupo, opera a bolsa, efetivamente, europeia, a da Euronext, a nossa plataforma de negociação europeia. Nós começámos com 12% de mulheres há 5 anos atrás, em 2017, quando começámos o projeto, e neste momento já temos 35%. Portanto, houve um esforço muito grande para a diversificação. Muito significativo no recrutamento, na retenção, na formação, no coaching para que elas progridam, não é? Depois, porque não é só o recrutar e não é só o ter, sim, depois, é também ajudá-las a progredir. Não pode ser só para inglês ver. E a chegarem também a lugares melhores ajuda com mais melhores condições. E além do tema da igualdade de género, há também outro, ainda ligado na área da igualdade, tem a ver com a origem geográfica das pessoas, com as etnias. Sim. Como é que é feito esse trabalho também na Euronext? Vocês precisam ter à escala europeia, se calhar. Exatamente. Esse é um tema que também começou a fazer parte do nosso roadmap de sustentabilidade, não só o tema da diversidade de género, mas também o tema da diversidade mais no seu todo, e para o qual estamos a olhar também com muita atenção e a tentar encontrar. É um tema que não é fácil e que tem que ser tratado com muita sensibilidade, para que isto não seja depois ao contrário, ou seja, não seja percebido como uma discriminação e não exponha também as pessoas. Portanto, é um tema delicado de tratar em si, até porque nós também não temos talvez nem a tradição, nem o estigma que têm outros países relativamente a este tema. Somos os europeus e Portugal em particular, somos muito mais abertos a outras etnias e a integrar pessoas, ao contrário de outras regiões do mundo que são agora, por vezes, há mais difícil. Alguns episódios de xenofobia que têm aparecido em Portugal, mas regra geral... os europeus e os portugueses em particular são muito mais abertos desse ponto de vista e à partida há muito menos dificuldade, digamos assim, mas ainda assim às vezes há enviesamentos inconscientes, não é? Com os quais que nós temos que ter consciência se os temos ou não. A primeira coisa que nós fizemos foi fazer um inquérito a todos os nossos colaboradores para identificar
se eles têm ou não enviesamentos inconscientes em relação à cor, em relação à raça, em relação, enfim, a uma série de aspectos, porque o primeiro passo é esse, é nós reconhecermos que temos ou não temos Isso é que esse bias existe esse no nosso bias existe subconsciente. ou que não existe. É o primeiro passo para Isso cada um depois de nós depois. acaba por informar as próprias instituições, não é? As práticas internas acabam por refletir isso. Naturalmente. E, Mas depois há um caminho, não é? Há um caminho em termos, lá está, de recrutamento, há um caminho em termos de formação, há um caminho em termos de. Até porque nós temos aqui também uma preocupação, até não tanto com a raça e ou com a cor, mas com a desigualdade social. Ou seja, um dos maiores desafios que nós temos, nós, enfim, eu acho que enquanto o sociedade, mundo em geral e enquanto sociedade é a desigualdade é social. assegurar a igualdade, É a igualdade social e a igualdade de melhorar oportunidades. as desigualdades e assegurar a mobilidade. E, portanto, o que nós estamos a trabalhar agora é num projeto para tentarmos que pessoas que vêm de meios, digamos, menos favorecidos, mas que têm a capacidade Tem e até a formação, muitas vezes, fazer uma carreira nesta área. mas não têm, digamos assim, os estándares de comportamento que se Sim. vê, não é, noutras pessoas, ajudá-las, não é, dar-lhes alguma formação, algum coaching, alguma E dessa orientação forma, para que elas acabam por ter possam outras oportunidades. ter outras oportunidades também. E, Estamos agora a trabalhar e, nesse projeto. é, Aliás, deixa-me só dizer uma coisa, porque este é um tema que me é muito querido. A Euronext é membro do Business Council for Sustainable Development, do BCSD, que é, aliás, uma organização em Portugal que inclui as maiores empresas cotadas e não cotadas e que tem feito muito trabalho também nesta área das finanças sustentáveis, mas e eu faço parte também do Conselho Consultivo, e uma das primeiras coisas que eu sugeri há quase 3 anos atrás, quando me convidaram para essa função, foi precisamente criar um grupo de trabalho para os temas sociais, que não existia. E este ano, com muita satisfação, o BCSD lançou um grupo de trabalho sobre temas sociais e estamos agora portanto, é o primeiro passo nesse sentido. a começar esse trabalho. Isabela, peço que não perca esse raciocínio. Vamos só fazer um breve intervalo de alguns segundos e voltamos já de seguida. Boa tarde, bem-vindos ao podcast, ao videocast Descomplicar as Finanças Sustentáveis, esta semana com a Isabel Lucha, CEO da Euronext. Isabel, estávamos a falar da parte social do ESG e eh, há quem diga que o capitalismo é a causa, é a raiz de todos os males que têm acontecido a nível ambiental, a nível da sustentabilidade e que está, de facto, a esgotar os recursos do planeta e também a aprofundar as desigualdades ao longo dos últimos anos, né? Mas também há quem defenda que a única solução para salvar o planeta é o capitalismo. Acha que esta preocupação com as finanças, este foco nas finanças verdes, esta preocupação com a sustentabilidade é de facto a prova de que a solução tem que passar pelo capitalismo? Sem dúvida que a forma de organização económica que tem gerado mais prosperidade em todo o mundo, demonstradamente, tem sido alguma forma de organização com respeito pelos direitos humanos, pelos direitos de propriedade, pela livre iniciativa, pela inovação, pelo empreendedorismo, e tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos uma sociedade capitalista, mas que eu diria que é uma sociedade em que basicamente a livre iniciativa económica deve ser privilegiada sempre que ela resolve o problema económico. Dito isto, esta forma de organização tem gerado enormes benefícios para o mundo inteiro. Nós assistimos, não é, a décadas de crescimento económico que melhoraram a vida de bilhões, não foi bilhões, foi a maior parte da população do planeta. Apesar de todas as desigualdades. Exatamente, mas que foi um crescimento que, tendo melhorado a vida de toda a gente, mas que gerou alguns desequilíbrios. Por um lado, desequilíbrios no excesso de utilização ou de utilização dos recursos do próprio planeta, o tema mais ambiental e mais da sustentabilidade do uso dos recursos, mas também gerou desequilíbrios porque houve, enfim, benefícios desta evolução que melhoraram a vida muito mais de uns do que de outros, não é? Em certas regiões, em certas áreas, em certas atividades, e talvez não se tenha dado a atenção devida, não é? E necessária a esses desequilíbrios, digamos assim, e que toda esta temática da sustentabilidade agora vem pôr, e bem, no centro da agenda, porque não há evolução económica equilibrada, justa e que consiga lidar com estes problemas onde não tenha que haver este equilíbrio. Os mercados a funcionar livremente não geram resultados necessariamente justos e equilibrados. E, portanto, E podem levar ao próprio fim do próprio sistema.
E, portanto, podem ser, exatamente. Fala-se em economia social de mercado, mas se calhar estamos a caminho de uma economia sustentável de mercado. Esperemos que a sustentável no termo em que ela permita coexistir, não é? Em que este lado, não é? Não perdermos este lado do empreendedorismo, da inovação, da livre iniciativa e tudo aquilo que ela gera de positivo, um, mas para que não a perdermos, temos que dar atenção. Tem que estar, Ela tem que estar equilibrada com os outros aspectos. E os outros aspectos, e as finanças sustentáveis aqui têm um papel muito importante, porquê? Porque o sistema financeiro, no fundo, é aquele que tem a capacidade de atrair as poupanças das pessoas, não é? E das empresas para investir naquilo que efetivamente possa fazer a diferença. E, portanto, se os critérios de angariação e os critérios de investimento estiverem alinhados com estes objetivos, e quanto mais cedo estiverem mais alinhados, melhor, conseguimos ter melhores resultados mais cedo. Os agentes económicos têm incentivos para que de facto serem mais sustentáveis. Tenham incentivos a fazer o caminho certo. Mas é um caminho incontornável. Eu devo dizer que a minha convicção é que com o grau de consciencialização, o grau de exigência, o grau de intervenção que a população em geral, que a opinião pública, que os cidadãos, até que as organizações cívicas têm tido nesta matéria, eu diria que quem não endereçar por este caminho rapidamente, vai ter problemas graves de subsistência. Estamos a falar muito no mundo ocidental e no resto do mundo, na China, na Ásia. Acha que estes temas também estão a ser levados a sério? Há uma preocupação, eu penso que há uma preocupação geral e há uma temática geral, mas naturalmente com graus de intensidade E outras formas de foco, de olhar para o problema. e de foco diferentes, não é? É naturalmente que na China, enfim, o governo chinês e a política chinesa têm introduzido enormes avanços nestes temas, não é? Em termos de exigência, de cuidados ambientais, enfim, a prática estão a andar. Estão indo no mesmo sentido, embora exatamente, estão indo no mesmo sentido. Outro tipo de abordagem. Exatamente, mas têm que ter uma outra abordagem, porque o ponto de onde partem também é diferente, mas depois, por outro lado, têm hoje em dia também mais tecnologia e muitas vezes partem de um ponto, às vezes quase zero em determinadas áreas, onde é muito mais fácil dar um salto do que quando nós temos quem tem coisas do passado. Coisas do passado, investimentos, empresas, temas. Falou agora de uma palavra que também gostava de saber a sua opinião sobre isto, que é até que ponto é que o ESG casa com a tecnologia, ou seja, estamos a assistir a um aumento da aposta em inteligência artificial, há novas soluções, isto promete mudar completamente a forma como trabalhamos, inclusive no setor financeiro há cada vez um peso maior dos algoritmos. Acha que a inteligência artificial se for bem usada, pode de facto contribuir para um mundo mais sustentável? Enfim, as formas no fundo, a inteligência artificial é um acelerador e um facilitador daquilo que terão que ser necessariamente as boas decisões e as boas opções das pessoas, não é? Portanto, nesse sentido, E os é uma algoritmos têm que ser tecnologia programados por pessoas. e, portanto, os algoritmos devem ser programados por pessoas para que eles deem, não é, os resultados positivos. Agora, dito isto, um caso concreto, não é? No mundo das finanças, que é aquele que eu conheço melhor. Se eu tiver um algoritmo inteligente que me procure, por exemplo, eu quero investir, tenho uma poupança, quero investir a minha poupança, quero escolher quais são os fundos que existem no mercado, e há milhares de fundos, não é? Neste momento há muita opção, que permitem atingir determinados objetivos e tenho um algoritmo que me vai à procura daqueles que melhor. Isso para mim é uma melhoria, não é? Facilita a escolha dos ativos a investir. Naturalmente. Agora, é preciso que o algoritmo funcione bem, esteja bem programado. E aí há aquele tema do enviesamento inconsciente, não é? O próprio algoritmo pode ter os nossos preconceitos. Não é? Eu penso que aí há que ter muito cuidado em quem programa os algoritmos, quem os verifica, quem os controla, mesmo até em termos de governo das organizações que usam a inteligência artificial e, naturalmente, depois também há alguma regulação e alguma supervisão mais geral que tem que ser feita necessariamente para que, lá está, como todas as tecnologias novas, seja usada no bom sentido e não... Exatamente. É um tema também que ainda na esfera das finanças verdes que eu gostava de lhe perguntar, que tem a ver com o facto de que alguns países vão ser mais afetados do que outros pelas alterações climáticas. Elas já estão a ser, aliás.
Hum, Acha que é uma preocupação que os governos deviam começar a, ou melhor, as opiniões públicas deviam começar a pensar seriamente nestes termos? Por exemplo, Portugal e os países da esfera mediterrânica têm muitos problemas com fogos florestais, por exemplo. Isto vai refletir-se também no risco da nossa dívida no futuro, certo? Estou a dizer bem? Exatamente. Quando eu me referi, não é, que há uma vertente do investimento sustentável que tem a ver com riscos, é exatamente a isso que eu me estava a referir. Nós sabemos que temos zonas do mundo Mais afetado. mais afetadas com maiores riscos de diversas naturezas, de inundações, de fogos, de aumento da temperatura, desertificação, falta de água, não é? Todos esses riscos estão a ser mapeados, estamos a fazer esse caminho, não é? Estão a ser mapeados e estão a ser inseridos nas avaliações de risco que as companhias de seguros, os fundos de investimento, os asset managers, os bancos, não é? Que quando fazem a análise de Vou risco ter que olhar para dos este. seus portfólios, agora têm mais este elemento que têm que ter, além dos outros riscos para os quais já olhavam, têm também este risco Isto, por exemplo, no caso para o português, qual têm que olhar, isto deve efetivamente. fazer com que, por E não, exemplo, o governo português deve estar atento a este facto e tentar ter medidas que permitam minimizar esses impactos, por exemplo. vamos lá ver, há duas dimensões na sua questão, não é? Há a dimensão do investidor, do gestor de portfólio, que tem que ter Estas regras, esses essas critérios. regras, não é? E eu sei, por exemplo, que alguns fundos já têm regras, por exemplo, que não investem ou que não fazem seguros. Por exemplo, não podem ter mais do que 5% dos seguros que fazem na faixa litoral do país, por exemplo, não Sim, é? sim. Já há São as companhias áreas. que têm essas regras, precisamente para mitigar esse risco. Essa é a dimensão privada, não é? De quem tem que investir, tem que lidar com o mapeamento dos riscos que existem. Depois há a dimensão da função do Estado, que deve tomar as medidas, fazer os investimentos ou promover que se façam os investimentos necessários para mitigar tanto quanto possível, numa lógica sempre de Sempre esses riscos, no custo-benefício, fundo. Esses naturalmente impactos. esses riscos naturais, não é? Isabel Luxa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje na estreia deste novo podcast. Nós vamos realizar nas próximas semanas mais 5 entrevistas também com responsáveis portugueses e britânicos sobre estes temas e gostava de deixar também uma palavra de agradecimento aos nossos telespectadores através da JE TV e também aos nossos ouvintes através do JE Podcast. A Então, todos, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e, e dizer alguma coisa. muito obrigada eu, parabéns pela Muito iniciativa e obrigado. muitas felicidades. Muito obrigado, igualmente. Obrigada. Então, e até uma próxima. Muito obrigado.